Ó, deu 5 horas. Vou começar então. Vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Sou Cavi Borges. Eu sou diretor e produtor, mas também trabalho com distribuição, com exibição. Minha história é engraçada e meio inusitada. Eu era atleta de judô profissional. A vida inteira, meu sonho era ir para as Olimpíadas. E aí, em 96, eu fui selecionado para viajar e, na véspera, quebrei a costela. Não pude viajar e tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo. Ia ser uma locadora de filmes de luta só. Não entendia nada de cinema. Mas aí, depois, com o tempo, eu vi que não ia dar muito certo. E aí, antes de abrir a locadora, eu percebi que aonde eu ia abrir, aqui na Cobal do Maitá, que é um lugar aqui no Rio, onde é muito frequentado por artistas, produtores de cinema, assim, eu percebi que tinha esse nicho de filmes de arte. E comecei a trabalhar com a locadora, com esses filmes de arte. E eu comecei a aprender cinema com os próprios clientes. Comecei a ver os filmes, né? Os clientes indicavam os filmes, pediam os filmes. Ó, tem filme do Fellini, tem filme do John Cassavetes, tem filme do Scorsese. Eu não conhecia, ia pesquisando, ia vendo. E eu fui me envolvendo com o cinema e a locadora começou também a crescer, né? 4 anos depois, de novo, eu ia para as Olimpíadas de Sydney, em 2000. Aí fui para o Japão, fiquei um mês lá treinando. No último dia de treino, o cara caiu no meu joelho, rompi os ligamentos. E de novo não fui para as Olimpíadas. E aí fiquei 1 ano sem poder andar, né, porque eu operei o joelho. E aí eu resolvi abrir um cineclube, um cineminha, ao lado da minha locadora. E comecei a fazer mostras de filmes. E essas mostras começaram a atrair muitos cinéfilos aqui do Rio. E depois iam da mostra, iam para a locadora. E a Cavídeo, que é essa minha locadora, começou a virar um point do pessoal estudante de cinema, né? E eu comecei a conhecer essa galera, comecei a namorar uma estudante de cinema, comecei a ir nos sets de filmagem com ela nos finais de semana para estar junto com ela. E quando eu me dei conta, eu estava ajudando nos filmes, estava ajudando a produzir. Eu sempre fui um cara mais empreendedor, né? Desde pequeno, eu sempre criei maneiras para conseguir viabilizar o judô. Na época eu não tinha patrocínio, então para eu poder viajar para fora, eu vendia camisa nas competições de judô, eu trazia kimono do Japão, eu fazia festas. E esse jeito meu empreendedor eu trouxe bastante também para a locadora. E hoje, com certeza, eu uso muito também na produção de filmes, né? E aí eu comecei a conhecer o pessoal de cinema na minha locadora, os estudantes de cinema, comecei a namorar uma estudante de cinema, comecei a frequentar os sets de filmagem, ajudar. Quando eu me dei conta, eu estava produzindo os filmes, eu nem esperava, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com cinema. Para mim, eu sempre pensei em ser atleta de judô e depois abrir uma academia de judô, ser um empresário, alguma coisa nesse sentido. E aí, Davi, assim, fala. só um pouquinho, que aqui nos convidados tem a Adriana Brockman em espera. Não sei se você tem que aceitar ela entrar na sala ou não. Não, ela é aqui da BC. Ah, tá. Desculpa. Tem uma administradora aqui, a Fernanda e a Adriana, elas que cuidam dessa parte. Elas que vão aceitando as pessoas, vão falando com as pessoas. Eu só venho aqui para falar mesmo da minha história aqui do curso e elas cuidam dessa parte por trás aí. A ABC, né, que cuida do curso, é cheio de gente, é bem estruturado, assim, bem legal. Dá para vocês focar só no curso e deixar essa parte de produção aí para a galera. Então, assim, voltando, comecei a conhecer o pessoal de cinema, e aí foi natural de eu começar a querer fazer filmes também. E essa galera que eu meio ajudei, eu comecei a ser amigo, a conhecer na minha locadora, foram as pessoas que eu comecei depois a fazer filmes, né? É interessante que para você fazer cinema, né, você tem que ter o seu grupo, né, seu time, né, sua galera. O cinema é uma arte coletiva. E normalmente o pessoal conhece esse pessoal na faculdade de cinema ou no cineclube. O lugar que eu conheci a minha turma foi na minha locadora. Eu tive sorte de ter essa locadora, que as pessoas iam para lá pegar filme, ficavam lá conversando. Depois eu comecei a namorar essa garota e comecei a... Então, assim, a minha turma de cinema eu fiz lá na locadora. Até hoje existe a locadora, agora é aqui nas Casas Casadas, aqui pertinho da ABC. Hoje em dia é tudo gratuito, né? Também uma biblioteca de cinema. Mas a Cavídeo, depois de locadora, ela virou uma produtora cultural, começou a fazer mostras de filmes. Depois começou, aí efetivamente virou uma produtora de cinema. Isso em 2005, né? Ou seja, a gente tem aí quase 22 anos, né? 22 anos, 23 anos, 18 anos de produtora. Nesses 18 anos, a Cavídeo fez muitos filmes.
contando curta, longa, média, videoclipe, videoarte, série, websérie. Tive mais de 350 obras audiovisuais e a maioria dessas obras foram feitas de formas alternativas, né? De formas não convencionais, né? Eu ganhei, nesses 18 anos, 10 editais, que nem é tão pouco assim, né? Quase cada 2 anos ganhei um edital. Mas se eu tivesse feito só filmes com editais, eu teria feito só 10 filmes. A gente fez 350 filmes. Isso tudo foi possível graças a essa rede colaborativa que eu fui desenvolvendo na minha locadora, né? Esses contatos que eu fui fazendo, esses amigos que eu fui criando, essas pessoas que eu fui meio ajudando no início, ou emprestando projetor, ou deixando pegar filme de graça na minha locadora. Depois eu trouxe uma câmera digital do Japão numa viagem que eu fiz de judô, uma época que ninguém tinha câmera digital, comecei a emprestar para algumas pessoas. Eu comecei a criar o meu network, né? Minha rede de contatos, né? Que eu acho que é fundamental assim hoje em dia, se você quer ser um produtor, você ter uma rede de parceiros, né? Eu falo que quanto mais parceiros você tem, quanto menos dinheiro você tem, mais parceiros você precisa ter, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho parcerias assim tanto na pré-produção, na produção, nas filmagens, na finalização, na distribuição e na exibição. Então, eu consigo fazer um filme que, sei lá, que custaria 2 milhões, um esquema convencional, profissional, eu consigo fazer com 100 mil, com 150 mil, que a gente meio que foi usando essas nossas redes de contatos, de parcerias, e também a gente foi aprendendo muito fazendo na prática, né? Uma coisa que eu falo muito, eu fiz faculdade de economia, depois eu fiz faculdade de cinema, mas para mim eu aprendi muito na prática, né? No set de filmagem. Por mais que a faculdade seja muito legal, assim, você aprende muita teoria, você conhece muita gente, eu acho que a faculdade, não esse curso aqui, né, da ABC, mas da faculdade de uma forma geral, é muito burocrática, né? Você não pode usar a câmera, tirar a câmera da faculdade, só pode usar no máximo 1 hora, não pode filmar mais que tanto, tem dia certo, tal. Isso meio que te engessa um pouco. Então, para mim, a faculdade, eu nem consegui fazer muito filme na faculdade, mas fora da faculdade eu fazia muitos filmes com essa galera que eu fui conhecendo, né? Que eu fui me tornando parceiro, né? E cada filme que eu ia fazendo, eu ia aprendendo um pouco mais, né? Eu ia tipo, testando, assim, isso aqui eu vou fazer plano sequência, isso aqui eu vou fazer câmera fixa, isso aqui eu vou fazer câmera na mão, isso aqui vai ser um suspense, isso aqui vai ser um filme mais experimental, isso aqui vai ser um filme mais de arte. Então eu fui fazendo e você vai aprendendo fazendo, né? Você vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que dá certo. Por exemplo, você não tem grana, né? Você não tem patrocínio, você quer fazer um filme, então você tem que, desde o roteiro, né, já pensar, fazendo o roteiro, a estrutura que você tem, né? Então, aí, já bato no primeiro tópico do meu curso, né, de que é como pensar o roteiro em função do orçamento que você tem, né? Como pensar um roteiro para você conseguir fazer no baixo orçamento, né? Opa, entrou a Miriam aqui, Caran. Tudo bem, Miriam? Tudo bom? Eu não conseguia entrar na conexão, por isso que eu atrasei. Beleza, eu estou começando aqui agora também. Hoje é só uma pequena apresentação. Depois, se vocês gostarem, tiverem afim, a gente desenvolve cada tema desse melhor no curso, né? Que vai ser toda semana. Mas voltando lá à produção, o que acontecia? Eu comecei a fazer muitos filmes, né? E cada filme que eu ia fazendo, eu ia testando uma forma diferente de filmar. Errava muito, né? Eu acho que assim, eu lembro que meus 5 primeiros curtas, nenhum deles entraram em nenhum festival, ninguém queria ver, quase desisti, né? Eu achava que eu não tinha jeito para cinema, mas eu percebi que aí no 6º filme que eu fiz, esse conseguiu entrar nos festivais, ganhou o prêmio, e aí tudo começou a acontecer. Mas eu precisei fazer 5 filmes assim para conseguir fazer esse 6º, que realmente foi o que deu certo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas, de uma forma geral, elas têm muita dificuldade, assim, muito medo, às vezes, de fazer. Elas ficam muito elaborando as coisas, se preparando muito. Tudo isso é muito importante, mas, às vezes, se você não fizer, você ficar esperando a data ideal, o orçamento ideal, o ator ideal, você acaba perdendo muito tempo não fazendo. Às vezes, sei lá, um processo
vou dar um exemplo, um processo profissional de fazer um longa-metragem, hoje em dia, às vezes você fica 5 anos captando dinheiro, para aí você conseguir poder começar a fazer o filme, entendeu? Então, às vezes, e às vezes você faz o filme também não é garantido que vai dar certo, mesmo com dinheiro, mesmo com estrutura. Então, eu sou um cara a favor de fazer, de exercitar, de testar, de realizar, e cada filme que eu vou fazendo, eu vou melhorando um pouco. Claro, eu vou vendo as coisas que deram errados, o que eu posso melhorar para o próximo. Eu trago isso muito do judô, né? Falei para o pessoal que antes de fazer cinema eu fazia judô. Eu lembro que quando eu aprendia muito mais com as derrotas do que com as vitórias, né? Quando eu perdi uma competição, no dia seguinte eu já estava treinando, tentando melhorar o que eu errei, né? Tentando consertar o golpe. Enquanto quando eu ganhava as competições, eu ia comemorar, eu ficava 2, 3 dias sem treinar para comemorar a vitória. Então, assim, isso eu levo muito para o cinema também. Eu vejo que quando você faz um filme que não dá certo, que fica ruim por algum motivo, ou que o ator foi mal, ou que o roteiro não é tão bom, ou que a filmagem não ficou ideal, ou que, não sei, alguma coisa deu errado, que não funcionou, é muito importante você tentar entender o filme que você fez, tentar ver o que você pode melhorar. O próximo você não fazer a mesma coisa e vai evoluindo fazendo, né? Então, assim, eu acho muito assim, se você fizer 9 filmes ruins, mas aí o seu 10º ficar bom, para mim, eu acho que foi bom, valeu a pena, assim, porque você usou esses 9 filmes para você melhorar, evoluir e efetivamente fazer o seu filme bom. Porque muita gente acha que vai ser o novo Glauber Rocha, né? Que já é o seu primeiro filme, você já vai fazer um super filme, o filme vai ganhar prêmios, vai rodar os festivais do mundo todo, e não é a realidade, não é essa, entendeu? Trabalhar com cinema tem que estudar muito, tem que praticar muito, e acho que isso você aprende muito fazendo, né? Por mais que você estude no livro, leia muito, veja muito filme, que é muito importante, eu acho que fazer, eu acho que é fundamental. Estar no set de filmagem, você vivenciar coisas ali que você não aprende na faculdade, sabe? Que você, às vezes, só estando ali para você saber como que é, entendeu? Então, eu sou um cara muito da prática. Então, esse curso que eu vou falar aqui para vocês é muito baseado nas minhas práticas, né? Das minhas realizações. Muitas histórias que eu passei, que eu vou falar para vocês, vão servir como exemplo, assim, de como conseguir viabilizar o seu projeto, né? Voltando ao roteiro, né? Você estava falando do roteiro. Por exemplo, se você... Como que funciona normalmente? Você tem uma ideia, depois você escreve um roteiro, né? Depois que você escreve esse roteiro, você vai procurar um produtor, né? Ou você vai produzir, você vai orçar, você vai ver quanto que custa fazer aquele filme que você quer fazer. E aí, a partir daí, você vai correr atrás do dinheiro, né? Vai procurar um produtor, ou você mesmo vai se produzir, e vai conseguir essa grana para depois poder fazer o filme. No meu caso, como é que eu penso? Assim, eu inverto um pouco a ordem. Eu penso assim, ó, eu tenho 50 mil, ou sei lá, eu tenho 10 mil reais para fazer um filme. Qual filme que eu posso fazer que dá para fazer com 10 mil, entendeu? Qual o roteiro que eu tenho que escrever que se encaixa a esse orçamento? Porque isso não acontece. As pessoas normalmente fazem um roteiro, não estão nem aí para o orçamento. Começa a botar lá assim, cena com 1.000 figurantes, carro explode, não sei o que. Isso tudo é depois, quando você vai orçar e vai ver, cara, não dá para fazer esse filme com menos de 100 mil, 200 mil. E acaba que você não consegue fazer esse filme, né? A maioria das vezes. E fica engaveta esse roteiro. Então, eu trabalho de uma forma invertida. Eu vejo assim, qual a estrutura que eu tenho, qual parceiros que eu tenho disponíveis, quanto dinheiro eu tenho, e a partir daí eu escrevo um roteiro em função disso. Por exemplo, vou pensar aqui um exemplo simples, né? Eu filmo em poucas locações, né? No cinema, tempo é dinheiro, né? Então, assim, se você faz um curta e ele demora 1 semana para ser filmado, ele custa um preço. Se você faz esse curta, ele demora 1 dia para ser filmado ou 2, é muito mais barato. Então, assim, você vai ter que... Então, é muito importante também você pensar a praticidade da realização, né? Isso inclui, por exemplo, locações. Se você faz um filme com poucas locações, uma locação, por exemplo, lógico que a coisa vai andar mais rápido, né? Porque você se deslocar de um lugar para o outro, você perde tempo, você tem que montar nova base, você tem que desmontar o equipamento, depois remontar eles no outro lugar. Isso perde tempo. E, no caso, no cinema, tempo é dinheiro.
Então, assim, é pensar locações próximas, ou mesmo uma locação só, poucos atores, equipe reduzida. Por exemplo, eu fiz um filme agora com muito dinheiro, e a equipe tinha 150 pessoas envolvidas. Para filmar uma cena, assim, tipo assim, um cara passando, atravessando a rua, assim, carregando a avó na cadeira de rodas, câmera parada. Atravessar, assim, quadro, da esquerda para a direita. Demoraram 1h30 para montar o set. Montava a barraca aqui, parava o trânsito ali, aí ligava a câmera, aí parava o trânsito, aí ensaiava, aí tinha maquiadora, tinha... Cara, uma coisa que, no meu esquema mais simples, com uma equipe reduzida, pensando de uma forma mais simplificada de realização, eu botaria a câmera ali, faria um ensaio, filmaria, pum, 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 acabou. Em menos de 15 minutos eu tinha feito essa cena, entendeu? Então, assim, às vezes, você ter uma equipe muito grande, você ter uma estrutura muito grande, isso tudo te engessa um pouco e faz as coisas demorarem muito mais que normalmente poderiam ser, né? Então, no caso, quando eu faço meus filmes, né, esses filmes mais baratos que eu realizo, esses longas de 100 mil reais, 200 mil reais, uma equipe reduzida é fundamental, sabe? Uma equipe enxuta, assim, sei lá, de 10 pessoas, e principalmente com pessoas que você conhece, pessoas que você já trabalhou, que são suas amigas. Isso é fundamental também. Quando uma equipe é muito grande, dificilmente você conhece todo mundo, sabe? Então é difícil, às vezes, você se comunicar com as pessoas, às vezes você não tem uma intimidade ainda, você ainda não sabe como é que a pessoa reage ali a um comentário. Então, outra coisa também importante que eu acho muito legal, assim, se possível, é montar uma equipe pequena e com pessoas que você já conhece, que você já trabalhou já bastante vezes, as pessoas já conhecem o seu gosto, você já conhece o gosto daquela pessoa, você sabe o que ela quer, como é que ela trabalha, o método dela de trabalho. Então, isso é fundamental também para a filmagem rolar rápida e bem feita, né? Que o importante também é fazer um filme, mesmo que seja barato, bem feito. Uma crítica que eu recebia muito, que era assim, eu fazia filmes muito baratos e as pessoas sempre falavam assim, mas seu filme é amador, seu filme é ruim, seu filme é mal feito. E aí depois, com o tempo, eu comecei a provar, para mostrar para eles que era possível fazer um filme bom, mesmo sendo barato, mesmo sendo filmado de uma forma rápida. E aí meus filmes começaram a entrar em Festival do Rio, em Gramado, em Cannes, Berlim. E aí, efetivamente, o pessoal começou a acreditar que a gente poderia fazer filmes bons, mesmo com pouco dinheiro, com pouca estrutura, né? E aí, que as pessoas começaram a respeitar e ver de uma outra forma, né? Porque inicialmente era o cara maluco que fazia os filmes de qualquer jeito, de qualquer modo, que não pagava ninguém. E, na verdade, isso aí não é verdade. Assim, a gente paga todo mundo, a gente faz o filme bem feito, mas a gente pensa uma forma mais simples, uma forma mais enxuta, uma forma mais prática para poder fazer aquilo e viabilizar. Porque, assim, quem está começando a fazer cinema, acredito que a maioria das pessoas que estão no curso aqui são pessoas que estão começando, né? É muito difícil fazer cinema, ganhar um edital, conseguir uma grana, quando você está começando, né? Quando você está começando, tudo é mais difícil, né? É difícil você ganhar um edital, você nunca fez filme nenhum, né? Como é que a pessoa vai postar uma grana em você, investir em você, se você nunca viu, não sabe se você vai saber fazer, se você não vai saber fazer, se vai ficar bom, se não vai ficar. Então, nesse início de carreira, assim, realmente é difícil, assim, você conseguir chegar, dar esse passo ali à frente, que é de conseguir ganhar editais, conseguir uma produtora grande para abraçar o seu projeto. Então, você tem que fazer meio com a sua galera, você mesmo, do jeito que você conseguir, com o seu dinheiro, ou com o apoio de algumas pessoas, ou uma vaquinha. Na verdade, existem várias formas de você viabilizar o seu filme. Eu uso todas elas. Assim. Por exemplo, eu acabei de fazer um filme que eu fiz um crowdfunding, né? Eu fiz uma vaquinha virtual, levantei 15 mil reais para filmar só, né? Para a etapa de filmagem, e consegui fazer a filmagem de um longa. Vamos em uma semana. Também os nossos longas são muito pequenos, né? Então a gente consegue fazer quase... A gente faz um longa como se fosse um curta-metragem, né? A gente filma... Um longa, normalmente o pessoal filma 1 mês de filmagem, 2 meses. Meus longas são 10 dias de filmagem, 7 dias de filmagem. Às vezes eu também divido em etapas, né? Eu filmo uma semana, paro, depois filmo outra semana, paro, vou filmando aos poucos também, que é um outro jeito que eu encontrei para viabilizar. Outro jeito também que eu consigo, às vezes, eu ganho, às vezes, um edital de curta, e aí, com esse dinheiro, eu consigo fazer longa, ou eu consigo fazer 2 ou 3 curtas.
Às vezes eu junto amigos, a gente entra de sócio, todo mundo entra com a grana, depois a gente divide o percentual do filme. Às vezes eu chamo alguns atores que querem muito fazer cinema e não têm oportunidade. Às vezes o ator tem grana, investe, vira um investidor também do filme. Existem várias formas diferentes de realizar um filme que foge um pouco dessa forma tradicional, né? Essa forma profissional de mercado. Então, esse meu curso vai falar um pouco sobre isso. Eu vou falar várias maneiras que eu consegui fazer os meus filmes. Eu vou mandar os links para vocês poderem ver os filmes também, se vocês quiserem. Botar um Google aí, Cavi Borges. Todos os meus filmes estão disponibilizados no YouTube, no Vimeo da Cavideo, para vocês entenderem. Eu vou fazer alguns estudos de casos, assim, vou falar sobre um filme curta, né, como é que eu consegui viabilizar ele, depois vou mostrar. Então, tem essa etapa da produção, né, que eu vou falar bastante. Depois eu vou falar dessa segunda etapa, que é uma etapa também que pouca gente sabe fazer, a fase da distribuição. No meu caso, eu fiquei um tempão querendo fazer filme. Depois que eu consegui fazer os filmes, eu falei, e agora? Onde eu vou passar esse filme? Como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou viver de cinema, fazendo curta-metragem, fazendo filme, fazendo longa de baixo orçamento? E aí eu comecei a pesquisar mercado, me associei a algumas distribuidoras, comecei a entender como é que funcionava a distribuição, né? Como é que na verdade é o grande ponto fraco do cinema no momento. Todo mundo hoje em dia consegue fazer um filme. O grande problema atual é, e aí? Aonde vai passar esse filme? Como é que eu vou botar no cinema? Vou botar no cinema? Vou botar no streaming? Qual plataforma eu boto? Onde eu consigo vender o meu filme? Como é que eu faço para vender para os canais de televisão? Então, essa fase da distribuição virou o nosso calcanhar de Aquiles hoje em dia no Brasil. São feitos hoje em dia 200 longas por ano e nem 80 são lançados nas salas de cinema, entendeu? E agora mais com essa crise, menos ainda, entendeu? Então, assim, é um grande problema, uma grande dificuldade, e eu vou falar um pouco dessa minha experiência também prática disso. Eu também me tornei um distribuidor, inicialmente para lançar os meus filmes, depois eu comecei a lançar dos amigos, e hoje em dia eu lanço outros de outras pessoas me contratem, aí eu consigo lançar. E depois o problema seguinte foi, e aí? Como é que aonde eu vou exibir esses filmes? Né? Quais são os lugares de exibição, né? Cinema, internet, cineclube, DVD, festival, TV. Então, todas essas janelas possíveis para você exibir teu filme, eu vou falar um pouquinho também no curso sobre os caminhos, quem procurar, como fazer. Porque, assim, também, cada filme tem uma característica própria. Não dá para pensar... Não é uma receita de bolo, assim, sabe? Que eu faço com esse filme aqui, talvez não sirva para esse outro filme aqui, entendeu? Então, acho que cada filme tem que ser pensado de uma forma individual, que eu acho que é uma coisa que as grandes distribuidoras não fazem isso. E aí acabam lançando, às vezes, um documentário nos cinemas como se fosse um longa de ficção. Acabam lançando um filme cabeça, assim, de arte, como se fosse uma comédia. Claro que vai dar errado, claro que não vai dar certo, claro que vai ser um fracasso. Então, esse estudo também, essa especificidade de cada filme, também vai dizer o caminho que o filme vai seguir, né? Se lança no cinema primeiro, lança direto na plataforma do streaming, começa nos festivais internacionais, já bota na internet direto, bota no cineclube, vende para o canal de televisão, para o streaming, ou lança no cinema primeiro. Todas essas questões eu vou falar um pouco também no curso. Vou também exemplificar com filmes que eu lancei, que eu distribuí, que eu estou lançando, até para vocês poderem também entender qual o caminho que pode tomar o seu filme também. E depois vou falar um pouco também desses diversos canais de exibição. Então, esse curso ele fala um pouco de tudo, assim, tanto da produção, distribuição e exibição, mas sempre pelo viés alternativo, né? Sempre fugindo do esquema tradicional. Como eu falei para vocês, o esquema tradicional ele acaba sendo só bom para quem já está no mercado, para quem já é conhecido, para quem já tem um nome, entendeu? Quem está começando, talvez o jeito tradicional não sirva. Eu lembro que eu tive aula de cinema na faculdade, da Estácio. Tudo que meu professor de produção me ensinou, eu até brinco que hoje em dia ele trabalha comigo, eu fiz o oposto. Tudo que ele me ensinou, o jeito que ele me ensinou na faculdade não servia para mim, não dava certo para mim. Eu tive que criar um outro jeito para dar certo, entendeu?
Mas isso é normal, você acaba aprendendo na faculdade o jeito tradicional, o jeito mainstream, sei lá, inspirado nos Estados Unidos, né, no mercado americano. E isso é muito diferente, para país, para mercado, para tipo de filme, para outro tipo de filme. Então, eu vou falar um pouco de uma outra forma, né, da não convencional. Não sei se vocês estão esperando por isso, não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas o meu curso é muito assim prático, baseado nas minhas experiências práticas, e vamos falar desses caminhos alternativos que eu acho que são muito bem-vindos assim para o momento atual que a gente está passando e principalmente para quem está começando também. Eu acho que no final do meu curso as pessoas que se sentem empolgadas, né? Eu sou um cara que empolga as pessoas e principalmente ajudo elas a fazer, né? Acho que essa coisa esse ímpeto de fazer, de não ter medo, de acreditar e de se juntar, de encontrar algum jeito de viabilizar o seu projeto. Porque a pior coisa que tem, que eu acho, é o cara que faz o roteiro e deixa guardado na gaveta, né? Ou o cara que faz o filme, terminou o filme, mó trabalhão e não passa o filme, deixa guardado também. Acontece muito isso. Tenho muitos amigos meus com curtas que nunca foram exibidos, ou que foram exibidos uma única vez, depois nunca mais foi exibido, ou pessoas que têm milhões de roteiros na gaveta e não conseguem botar em prática, não conseguem transformar em filme. Então, acho que o meu curso, eu acho que ele é um incentivo aí para a galera fazer. E eu sou um realizador, né? Eu sou um cara que faz, assim. Se eu posso falar que eu tenho alguma qualidade, é essa, assim, é um cara que realiza, assim. E eu vou encontrando o meu jeito de fazer, né? Porque no Brasil a gente sabe que é muito difícil, né? Cinema é uma arte muito cara, né? E assim, o governo que a gente estava tendo anteriormente não tinha muito edital, não tinha muito incentivo. Agora que talvez volte a ter mais editais, mas tinha muito pouco edital. O Brasil estava quase que em função do fundo setorial só, que é um fundo da Ancine, que também estava parado. Ou seja, nos últimos 4 anos o cinema brasileiro praticamente parou. Só não parou porque as plataformas de streaming chegaram com tudo, né, por causa da pandemia. O dinheiro que vem de fora do Brasil, né, então independe de edital, independe de governo. Só que é um dinheiro que vai para um cara que já tem uma estrutura, que já é consagrado, com uma produtora grande, para alguém que já fez muita coisa. A Netflix não vai querer pagar o projeto de quem está começando, de um curta-metragem, ou de quem nunca fez nada. Então, esse método, esse aquecimento do mercado causado pelos streamings não serve para a gente. Eu, por exemplo, apesar de ter feito tanto filme já, a minha produtora ainda é muito pequena, assim, de estrutura. E até hoje eu nunca fiz nada para Netflix. Eu até vendi os meus filmes para Netflix, produções independentes que eu vendi para Netflix. Tem alguns filmes meus na Netflix, mas não foram o dinheiro que veio da Netflix, entendeu? Então, assim, esse momento que a gente está vivendo agora, que o mercado está super aquecido, está todo mundo filmando, mas todo mundo que está dentro de uma produtora grande, que trabalha com uma O2 Play, com uma Conspiração, uma, sei lá, Camisa Listrada, são produtores que já têm uma história, que já têm um currículo grande, que já fizeram muitos filmes. Para quem está começando, muito difícil. E assim, quando você se forma, você tem 2 caminhos. Ou você vai trabalhar numa produtora que já existe, você vai ser lá um funcionário, vai começar como um estagiário, e vai demorar muito a se tornar um produtor ou um diretor, né? Às vezes você nem consegue, porque quem dirige os filmes, às vezes é o dono da produtora, não é quem trabalha na produtora, você vai acabar sendo assistente por muitos anos, ou você vai para um caminho mais independente, muito arriscado, mas que é abrir a sua própria produtora. Foi o que eu fiz. Eu resolvi, em vez de trabalhar numa produtora que já existia, quando eu me formei, eu resolvi abrir a minha produtora. O que é muito arriscado, que você demora muito para conseguir ganhar grana, né? Tudo é difícil. O cinema no Brasil é muito difícil. Uma coisa que as pessoas às vezes têm uma ilusão que fazer cinema é glamour, né? Fazer cinema é que legal, sou cineasta, sou diretor de cinema, tal, vou aparecer na televisão, vou ter meu nome lá no jornal. Cara, a realidade do Brasil é outra. É ralação, assim. Quer fazer cinema, é noite sem dormir, é perrengue, é pouco dinheiro mesmo, é fazer muito filme, às vezes, de graça, com os amigos, um ajudando o outro. E é muito sacrifício, assim, é muito difícil. Hoje em dia, eu posso dizer que eu vivo de cinema, mas eu dou curso, eu sou jurado de edital, eu faço mostras de filmes.
eu tenho uma locadora, eu tenho uma biblioteca de cinema, eu distribuo filme, eu produzo filmes de outras pessoas, eu dou aula, então eu acabo tendo que fazer muitas coisas assim, lógico, tudo é relacionado a cinema, mas para conseguir pagar minhas contas, e é isso mesmo, cara. Viver no cinema no Brasil é muito complicado, muito difícil, mas se você quiser muito, você consegue. O meu exemplo é esse, né? Eu não tinha nada a ver com cinema. Eu era atleta de judô. De repente eu fui parar no cinema, abri uma locadora, mas assim, eu sempre fui muito apaixonado pelas coisas que eu faço, né? Eu acho que você poder trabalhar com uma coisa que você gosta, uma coisa que você ama, eu acho que é um privilégio. Eu acho que essa é a grande receita para dar certo as coisas, porque é muito altos e baixos, né? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, um dia você está com patrocínio, outro dia você está sem patrocínio, um dia você consegue fazer um filme maravilhoso, outro dia você faz um filme horroroso, um dia você faz um filme que todo mundo quer ver, outro dia ninguém quer ver teu filme. Então, essa metáfora que eu trago do judô, que a nossa vida também é muito assim, né? Muitas derrotas, né? Talvez mais que vitórias. É um pouco a carreira de um atleta de judô, a carreira de um cineasta, é um pouco assim também, né? Um dia você faz um filme que é um sucesso, aí, no filme seguinte, que você acha que vai melhorar um pouco as coisas, você volta para estaca zero e, às vezes, é tão difícil fazer um segundo filme quanto um primeiro filme, entendeu? Aqui, lá nos Estados Unidos, você faz um primeiro filme, o filme é um sucesso, já o segundo filme seu já tem patrocínio, já tem mais estrutura, já tem uma distribuidora, já tem cinemas querendo passar. Aqui não, aqui no Brasil, você faz um primeiro filme, deu certo, vai fazer o segundo, começa tudo do zero de novo. Nada te garante que o segundo filme vai ser melhor, vai ser mais fácil, vai conseguir mais dinheiro. Então, é uma eterna luta para você poder fazer seu filme e poder viver de cinema. Então, esse meu curso, de uma certa forma, vai falar um pouco da minha experiência pessoal, das coisas que eu fiz, né, das experiências, da expertise que eu fui desenvolvendo ao longo desses 25 anos fazendo cinema. E vou falar um pouco do meu jeito de fazer cinema, porque assim, também acho que não existe um jeito certo, um jeito errado, né? Tem gente, cada um tem que encontrar o seu jeito, né? Quero trabalhar. Cabe, não quero fazer filme de baixo orçamento, não, muito perrengue. Quero fazer filme grande, com grana. Ok. Tudo que você decidir fazer no cinema tem lado bom e lado ruim, né? Nada é só bom, nada é só ruim. Por exemplo, fazer um filme com pouca grana, com uma estrutura pequena, é ruim, é difícil, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho uma ideia hoje, mês que vem eu já estou filmando, por exemplo. Num esquema profissional, num esquema de mercado, num esquema grandão, você às vezes tem uma ideia hoje, vai estar filmando só daqui a 5 anos. Você tem que captar o dinheiro, você tem que ganhar edital, você tem que... É tudo difícil, é tudo mais complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você for fazer, você tem dinheiro, você tem estrutura, você tem uma equipe para te ajudar boa, grande, você vai ganhar bem. Mas, assim, é como eu falei, tudo tem um lado pró e um lado contra. Eu optei por um caminho mais alternativo, por um caminho não do mainstream, né? Não do jeito de mercado. Eu posso dizer que eu sou da galera independente, né? Do cinema independente. Na verdade, esse termo é meio equivocado, porque ninguém é independente, né? Mesmo sem dinheiro, você depende de parceiros, de amigos, de patrocínio. Esse termo veio muito dos Estados Unidos, que queria dizer filmes que não eram feitos nos grandes estúdios, né? Que eram filmes feitos de forma dependente, né? Mas aqui no Brasil não tem grandes estúdios. Talvez agora tenha, né? A Netflix, a Globo talvez possa ser considerado um grande estúdio. Mas quando você fala de cinema independente aqui no Brasil, você está falando basicamente de cinema de baixo orçamento, cinema feito com pouca grana, né? E é um pouco do que eu me tornei especialista, né? Hoje em dia eu sou uma referência nesse cinema de baixo orçamento. Esse curso que eu estou dando para vocês é um pouco com esse viés. Estou falando isso porque às vezes pode ter alguém aqui participando do curso e que esteja com outra expectativa, né? Que esteja a fim de saber outras coisas que não é o que eu estou querendo falar para vocês. Então, como essa aula aqui é uma aula experimental, né? Uma aula de apresentação, quem achar que não é o perfil, né? Quem achar que não é isso que está afim, não perde seu tempo, não se inscreve, não gasta seu dinheiro. Mas se for isso que vocês estão afim, com certeza eu acho que vai ser muito legal, assim, porque uma coisa que eu tenho muita experiência, né? Como eu falei para vocês, já fiz 350 filmes. Eu fiz tudo quanto é tipo de filme, assim, filme gravado, curta, média, longa, videoarte, videodance, websérie, séries, TV.
já vendi meus filmes para o Netflix, para a Amazon Prime, já passei meus filmes em Cannes, Berlim, Festival do Rio, Gramado, cineclubes. Eu tenho uma sala de cinema aqui no Rio, Estação Botafogo, que eu faço mostras de filmes. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma pré-estreia lá do filme que ganhou o Festival de Gramado, chamado Noites Alienígenas. Daqui a pouco eu vou estar daqui, vou correr para lá. Vai ter semana que vem mostra Chico Buarque no cinema. Eu também hoje em dia eu estou vivendo muito esse momento de como curador. Opa, tem um microfone aberto aí de alguém aí. Tá vazando um som aí alto aí, por favor. Mas, ao mesmo tempo, também eu queria um pouco... eu ouvi aqui três pessoas aqui antes de começar o curso. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, alguma dúvida sobre o curso, quiser se apresentar também, fica aberto aí. Eu falo muito. Se deixar, eu falo 5 horas sem parar aqui. Mas eu acho que às vezes é chato. E às vezes também não é o que vocês querem ouvir. Então, também, de vez em quando, é bom vocês falarem alguma coisa, vocês perguntarem alguma coisa. E aí eu talvez possa também responder o que vocês têm mais interesse, vocês estão com mais curiosidade. Então, assim, alguém quer falar alguma coisa ou eu sigo aqui? Oi, está me ouvindo? Então, é que eu não tenho mais os detalhes do curso, datas, custos e coisas assim. Vocês vão mandar de novo, se for o caso de fazer? Então, entra no site da ABC Cursos de Cinema. No site, eu acho que eles dizem tudo lá. Tem tudo lá. Tem preço. Agora a gente acabou de mudar a data, vai começar na quarta-feira, na terça-feira que vem o curso. Semana que vem é só na terça. Mas a ideia é o curso ser sempre segundas e terças, de 5 às 7 da noite. E o custo eu não sei exatamente quanto que é. Assim, Não, tudo bem, eu vou olhar lá. Você vai descobrir lá um pouco no site ABC Cursos de Cinema. E é um bate-papo. Assim, um curso, na verdade, eu vou talvez indicar, vou mandar links para vocês de filmes, para vocês verem alguns filmes meus. Se a gente perder muito tempo aqui vendo filme, acho que a gente perde muito tempo aqui na aula. É melhor vocês verem um filme em casa. E aí, quando a gente for para a aula, a gente já pode discutir o filme ou ver depois o filme. Eu falo do filme e, se vocês tiverem curiosidade, vocês depois veem, após o curso, vocês veem no link que eu vou mandar para vocês. E é todinho curso online, né? Então, eu estou aqui no Rio, nas Casas Casadas, aqui em Laranjeiras. Se vocês quiserem vir aqui para Laranjeiras, ficar aqui do meu lado aqui... Não, é que eu moro em Curitiba. Eu preciso saber, porque senão nem entro no curso, entendeu? Não, na verdade é online. A maioria desses alunos que estão aqui hoje, a maioria é fora do Rio. Mas quem for do Rio e quiser estar aqui presente, para mim também tanto faz, porque a gente liga uma câmera aqui, eu falo com eles e falo com vocês ao mesmo tempo, entendeu? O último curso que eu fiz aqui, tinham 4 alunos presenciais e tinham 8 online. E aí deu certo. Dá para fazer das duas formas, entendeu? Como você mora em Curitiba, vai ter que ser online, não vai ter jeito. Então, vai ser muito esse bate-papo aqui entre a gente. E eu vou mandar depois, ou a produtora aqui do curso vai te mandar os links dos filmes que eu estiver falando, para você depois, se tiver alguma dúvida também, você pode me escrever. Eu vou dar o meu contato também de WhatsApp, também, se vocês quiserem, pós-curso, também tirar alguma dúvida. O curso também não termina só aqui no curso em si mesmo. Depois, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais coisas, a gente pode continuar se falando. E se quiserem alguma ajuda... Estou fazendo um filme, Cavi, estou com essa dúvida aqui, o que você acha? E aí a gente continua essa parceria aí de relação à produção, né? Mas, resumindo, o meu curso, ele fala do cinema de baixo orçamento, né? Ele fala de como fazer, de como distribuir, de como exibir de uma forma criativa. Eu falo que é baixo orçamento, mas alta criatividade. E um pouco também falar um pouco das minhas experiências, práticas de realização. E é um bate-papo, né? Eu não sou formado eu não sou professor, né? Eu sou um realizador. Então, eu não sou muito didático, assim. Eu nem tenho um roteiro. Eu vou falando conforme eu vou pensando aqui. Meu pensamento vai sendo guiado. Então, é muito importante também, às vezes, você, quando
se vocês forem fazer o curso, vocês trazerem também questões, trazerem perguntas, que aí eu também posso direcionar o curso do que você quer mais saber, né? A gente está falando de distribuição, você não quer saber sobre distribuição, você quer saber mais de produção. Às vezes você tem um filme, quer lançar o filme, quer vender o seu filme, não quer saber de produção, você quer saber de exibição. Então, eu entender o que vocês querem também acho que vai ser bom, vai ajudar esse curso a ser mais proveitoso para vocês, né? Que eu posso falar um pouco de tudo, né? Eu trabalho em todas as áreas do cinema, mas sempre nesse viés independente, entendeu? Eu não sou muito bom. Meu ponto fraco é captação, né? Conseguir dinheiro. Eu sou o cara que, assim, você consegue de Cavi, ó, eu tenho 50 mil reais aqui, a gente consegue fazer esse filme? Eu dou meu jeito, junto meus contatos, junto a minha expertise, a gente consegue fazer. Mesmo que esse filme fosse muito mais caro que 50 mil. Mas conseguir levantar esses 50 mil eu não sei fazer, eu sou ruim. Então, assim, eu sou um cara que sei administrar o dinheiro, sei administrar ou pensar formas para conseguir o dinheiro também, outro caminho também que eu tenho desenvolvido, né? E pensar caminhos paralelos, né? Caminhos não tradicionais, né? Outras formas de viabilizar a sua produção, que eu acho que é uma coisa... Por isso que as pessoas procuram muito meu curso, né? Como é que esse cara consegue fazer tanto filme? Como é que esse cara consegue filmar tanto? Enquanto eu estou aqui esperando, não tem edital aberto, como é que eu faço para botar o meu roteiro, sair do papel e virar um filme, entendeu? Então, esses caminhos, esses jeitos alternativos, é o que eu sou especialista, entendeu? E que eu acho que eu vou falar aqui um pouco mais sobre isso no curso. Então, é um pouco isso. Alguém quer tirar mais alguma dúvida sobre o curso? Quer saber mais alguma curiosidade? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos meus filmes, entender um pouco mais, se você botar um Google lá, Cavi Borges, tem milhões de vídeos na internet. Tem até o meu curso online. Até você encontra lá o meu curso online, tem algumas aulas que eu botei lá na internet gratuita. Não podia nem estar falando isso, vocês não vão fazer o curso aqui pagando. Mas tem na internet o curso online também, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Aqui é bom que eu estou aqui direto com vocês, né? Lá já é uma coisa pré-gravada. Se vocês quiserem realmente uma coisa específica, focado no seu interesse, aqui eu posso falar direto com você. Então, acho que isso é um diferencial. Tenho meus filmes também disponíveis. Eu tenho uma plataforma no Vimeo da Cavídeo com milhões de filmes nossos lá. Então, assim, qualquer coisa que vocês quiserem também verem meus filmes, também dá para ver. Tem filme meu na Netflix, tem o Cidade de Deus, 10 anos depois, está na Netflix. Riscado está na Netflix. Na Amazon Prime tem Salto no Vazio, tem Reviver, um filme francês. Meus filmes também estão no YouTube, muitos filmes meus estão no YouTube. Meus filmes passam muito no Canal Brasil também, quase todos os meus filmes estão no Canal Brasil. Então, se quiserem conhecer um pouquinho mais, até porque assim, eu estou falando aqui as coisas, mas uma coisa é você ouvir eu falando, né? Outra coisa é você ver o filme e entender o que eu estou falando. Então, talvez valha a pena vocês pegarem um filme meu e dar uma olhada, ver se é isso mesmo que vocês querem. Às vezes, esse filme é muito ruim, não é isso que eu quero. Esse filme pô, adorei, quero fazer um filme igual o seu. Não, acho que meu filme eu quero fazer de outra forma. Então, acho que é legal também vocês verem os meus filmes, alguns filmes. Tem curtas, tem longas, tem médias, tem séries, para vocês verem também e saberem se vale a pena ou não também, né? Que é um investimento esse curso. Eu nem sei quanto custa o curso, mas não deve ser muito barato. Então, assim, acho que quanto mais vocês puderem aproveitar deles, melhor, né? E vocês já virem com perguntas também, acho que ajuda. E aí eu vou guiando o curso e a gente vai conversando e vai desenvolvendo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Porque assim, eu posso falar aqui, começar a falar muito aqui, mas eu acho que é o curso, né? Mais ou menos o curso. Aqui era uma espécie de apresentação. Então, convido vocês do Rio de Janeiro, que estiverem aqui, e conhecer lá o Estação Botafogo, onde eu faço mostras de filmes, onde eu faço eventos. Sábado agora eu vou fazer uma peça, vou estrear uma peça de teatro que mistura cinema e teatro. Eu chamo peça-filme, que são peças de teatro dentro do cinema. Que vai fazer sobre a Maya Deren, que é uma cineasta precursora do cinema
independente americano de 1930, uma das grandes mestras do cinema de arte independente. A gente vai fazer uma peça sobre ela no sábado agora. Quem quiser ir lá ver, estão convidados, 9h30 da noite, Estação Net Rio, Botafogo. Vamos começar essas mostras agora. Está começando hoje a mostra Cinema Amazônia. Semana que vem tem mostra Chico Buarque no cinema. Toda semana tem eventos, tem coisas. Quem quiser também conhecer a minha locadora aqui nas Casas Cadados em Laranjeiras, é uma locadora de vídeo. É a última locadora de vídeo aqui do Rio de Janeiro, especializada em filmes de arte. Tem todos os tipos de filme, desde curta-metragem até animação, documentário, filmes que não tem nos streamings. Também tem uma biblioteca de cinema que também quem quiser pesquisar também pode vir. E eu sou um cara muito acessível, assim, apesar de eu fazer muita coisa ao mesmo tempo, muito fácil falar comigo, tirar alguma dúvida. Eu vou deixar meu WhatsApp aí depois para as pessoas, meu e-mail, eu respondo rápido. E que vocês quiserem aí, precisarem de ajuda também, eu sou um... Às vezes eu não sei se eu vou poder produzir o filme de vocês, mas com certeza eu vou ajudar vocês, vou indicar caminhos que vão ajudar vocês, vão facilitar. A própria Emily, que está aqui, que é atriz, né? Eu acabei de dar um curso para atrizes, para atores, assim, e é muito legal o que você falou, né? Que eu acho que é isso mesmo. O ator, eu acho que não pode ficar esperando ser convidado, ser chamado, que às vezes corre risco de você ficar anos sem trabalho. Então, essa coisa do ator-produtor, né? O ator-realizador. Você é atriz, sendo atriz, chama um roteirista, ou mesmo você desenvolve um roteiro, aí você convida um produtor, convida um diretor, e você mesmo se produz, né? Faz um filme onde você pode ser a atriz protagonista, fazer a história que você quer fazer, o papel que você sempre sonhou. E muitas vezes, isso não, se você for esperar alguém te chamar para fazer isso, às vezes não acontece, entendeu? Por exemplo, eu namorei uma atriz negra, lá do Vidigal, do Nós do Morro, e ela sempre reclamava que ela sempre era chamada para fazer novela, ela sempre era empregada doméstica, ela sempre era funkeira, ela sempre fazia papéis que ela não aguentava mais fazer, que eram papéis que a televisão cismava que era o papel que ela tinha que fazer. Eu falei, então faz o seu roteiro, faz a sua peça, faz o seu filme. Eu ajudei ela a fazer e ela finalmente conseguiu fazer o papel que ela sempre sonhou. Mas ela se produzindo, né? Porque se ela esperar alguém produzir para ela, talvez isso não aconteça, né? Então, vocês que são atores, eu sei que tem um outro ator também aqui que se apresentou, que eu esqueci o nome. É isso, assim, se produzir, né? Hoje em dia a tecnologia está tão acessível, né? Você conseguir hoje os equipamentos, é tão mais fácil, tão simples. Às vezes você pode fazer um filme com o seu próprio celular e sair em alta qualidade também mesmo, né? Ou mesmo, eu fiz, por exemplo, na pandemia, eu fiz um filme que eu chamo de filme processo, um filme quarentenado. Eu convidei 8 pessoas, 8 amigos, 8 artistas, e cada um se filmava o seu dia a dia. Eles me mandavam as imagens pelo WhatsApp, pegava essas imagens, via essas imagens, passava para o editor pelo WhatsApp, editava o filme, voltava, ou seja, eu fiz um filme dentro da minha casa, sem encontrar ninguém, foi um filme quarentenado, a gente conseguiu fazer um longa-metragem, ou seja, a gente criou um método de realizar à distância, né? Porque cinema é uma arte coletiva e uma arte de contato, né? De encontro. Quando você não pode se encontrar, tudo fica mais complicado, mas mesmo assim é possível filmar, é possível fazer filmes mesmo sem da sua casa, sozinho, quarentena. Foi o que a gente fez vários filmes na quarentena, tanto série, websérie, videoclipe, esse longa-metragem documental. Então, também posso falar sobre isso também. Tem vários temas também que eu desenvolvo, que é filmes de viagem, né? Duas coisas que eu mais amo é viajar e filmar. Então, toda viagem que eu faço, eu aproveito e filmo, e uso aquelas imagens em outros filmes, às vezes em vários filmes diferentes. E essas minhas ideias e esses meus métodos de produção, de realização, eu vou falar no curso para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que entrou aqui o Júnior Aragão, ligou a câmera aqui. Quer falar alguma coisa, Júnior? Só dar um alô mesmo? Beleza. O microfone seu está desligado. Ó. Liga o microfone aí para eu poder te ouvir. Beleza? Você é da onde? Aqui do Rio? Cara, também não estou te ouvindo. Estou achando que está algum problema no sua conexão de áudio. Estou vendo sua boca mexer, mas não estou conseguindo te ouvir. Não está rolando.
Depois, acho que tem um chat aqui também, né? Funciona assim. Acho que não sei se está funcionando. Não, o chat não funciona para convidados. Entendi. Não, beleza. Então, depois a gente conversa aí mais. Mas então, queria fechar aqui essa aula aqui de apresentação. Queria convidar vocês a participar desse curso, né? Que é um curso de produção, distribuição e exibição, né? Eu cuido das 3 etapas, sempre pensando em caminhos alternativos e com pouca grana e muita criatividade. Vai acontecer, começa terça-feira que vem, 5 às 7, se for possível, para todo mundo. E depois vai ser às segundas e terças, vai ser até o final do mês de fevereiro. As inscrições são feitas pelo site da ABC Cursos de Cinema. Preço, lá está tudo lá. Como eu falei, se vocês quiserem conhecer meus filmes, é só dar um Google Cavi Borges, vai aparecer milhões de coisas aí na internet que eu fiz, entrevistas, vocês vão poder me conhecer melhor também. E é isso. Fala aí, Fernanda. Cavi, é importante lembrar que esse curso está com desconto até amanhã. Ah, é? De 30%. Opa. Então, quem se matricular até amanhã vai ter esse desconto. Quanto que é o curso? Dá para falar aí? Com desconto está R$600. São quantas aulas? São 6 aulas. 6 aulas de 2 horas, ou seja, são R$100 por aula, né? No caso. Beleza. Eu mesmo não sabia quanto que era o curso. Tranquilo. Então, até amanhã é 600. Depois, se não for de amanhã, quanto que vai ser? Vai para quanto? Aí vai para 858. Beleza. Pode pagar parcelado? Em até 3 vezes. Sem juros. Então, beleza. É isso, galera. Obrigado aí pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nessa. Até semana que vem aí. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Cavi. Valeu. Peraí que eu tenho que Sair aqui, parar a gravação. Peraí. Primeiro parava a gravação. 3 pontinhos. Sair.